Olá, pessoal! Hoje nós faremos uma revisão do nosso assunto de história, falando sobre o Brasil do ouro, sobre a economia e sociedade nessa era, né? Então, como nós vimos antes, vamos ver a situação de Portugal e a sua dependência perante ao tratado que ela fez em 1703 com a Inglaterra, que ela se tornou independente. Vamos ver também o porquê o ouro se viu de sinal de alívio para essa crise. Então, como nós vimos, vamos ver a situação portuguesa no século XVIII. Então, até o final do século XVII e começo do século XVIII, quase toda a atividade econômica da colônia estava centrada no atual Nordeste. Nós vimos que no começo de toda a história do descobrimento do Brasil, uma das fontes de riqueza foi o pau-brasil. Com o passar dos anos, eles começaram a investir em outro produto, no caso, a cana-de-açúcar. Então, outras áreas coloniais, como vimos, tinham pouca importância na vida econômica e política do Brasil. Porque, os bandeirantes de São Paulo, quando descobriram o ouro no lugar conhecido como Gerais, mudaram essa rota, ou seja, mudaram esse quadro. O ouro fez com que as atividades se deslocassem, do litoral para o interior do continente, em busca justamente de riquezas minerais. O que isso favoreceu para o Brasil? Porque foi interessante. Veja bem. Para os governantes portugueses, a descoberta de ouro em sua colônia significou durante alguns anos um alívio para suas arruinadas finanças, Toda a Europa passava por crise, principalmente Portugal, passava por uma séria crise. Então, com a descoberta do ouro em sua colônia, significou durante alguns anos um alívio para suas arruinadas finanças. Entretanto, as compensações trazidas pela riqueza minerais do Brasil foram breves. A economia portuguesa, como sabemos, carecia de uma infraestrutura produtiva e tornou-se dependente da Inglaterra ou de países manufatureiros, em especial a Inglaterra, como nós tínhamos falado antes. Então, o ouro surgiu como uma esperança e alívio para essa colônia, ou seja, para Portugal. Então, em 1703, Portugal fez um acordo com a Inglaterra, que foi chamado o Tratado de Methuen. O que foi esse tratado? De vários acordos que Portugal firmou com a Inglaterra, um dos mais importantes foi o Tratado de Methuen, assinado em 1803. O que selou? O que foi isso aí? O que aconteceu? Então, selou oficialmente a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Por meio desse tratado, os portugueses obtiveram um favorecimento alfandegário na venda de vinhos para a Inglaterra, mas ficaram obrigados a comprar manufaturados ingleses sem qualquer taxa aduaneira. Então, com a descoberta do ouro em terras brasileiras, atraiu vários povos, não só da colônia brasileira, mas alguns países da Europa. Então, toda a área mineradora que se converteu em um centro de tensões. Por quê? Porque atraiu olhares de várias pessoas. Então, fez com que Portugal corresse à frente em busca dessa riqueza. Certo? Então, que pontos localizavam-se esses minérios? Então, em 1718, Cuiabá, hoje atual Cuiabá, também selou a descoberta do ouro. Se encontrava nessas terras minérios, fontes de riquezas, Então, Minas, que é a chamada de região das Minas, hoje Minas Gerais, em 1725, um dos maiores olhares voltados justamente para a região das Minas, Depois, Goiás, em 1744. A disputa por melhores jazidas locais que possuíam mais ouro começou a provocar sérios conflitos. Quem foi o primeiro deles? A Guerra dos Emboabas. Portugueses, como tinham a liderança e já tinha vários bandeirantes e vários exploradores em busca de riqueza, tomou a frente de procurar locais onde obtivesse grande chance de se encontrar bastante ouro e vários outros minerais. Nós vamos ver também como essa economia se desenvolveu. Então, na região das Minas funcionou como um grande imã na colônia, atraindo gente pela possibilidade de enriquecimento fácil e rápido.
Essa atração exercida pelo ouro fez com que, ao longo do século XVIII, ocorresse uma intensa circulação de mercadorias, de pessoas e animais na colônia, até formando alguns povoados. Algumas cidades surgiram justamente ao redor de jazidas. As pessoas que vinham de outros locais começavam a montar cabanas e, a partir daí, começaram a formar pequenas cidades também. Então, a maior parte da população concentrada na região das minas tinha a única preocupação de achar ouro e enriquecer, né? O atrativo era esse, era enriquecer. As atividades agrícolas que lá existiam, que era uma forma de atividade econômica, foram esquecidas, ficaram para segundo plano. O resultado foi que gêneros alimentícios, vestimentas tiveram um alto preço nunca visto. Como isso que aconteceu? O que isso significou? Que um produto que custava na região das minas aproximadamente 50 vezes mais do que se pagava na área litorânea, ou seja, os preços aumentaram, se tornaram maiores. A mudança de perfil da economia com a atividade mineradora se materializou no aparecimento de centros produtivos de alimentos em torno da região das minas. Então, como nós vimos, atraiu muita gente através do ouro, né? Nessas cidades que nós falamos agora há pouco, a possibilidade de tirar o país europeu de crise. Portugal também estava dentro nisso, principalmente por eles ser os primeiros descobridores do Brasil. Então, seria um alívio, como foi dito, seria um alívio para as arruinadas finanças que passava Portugal e alguns países da Europa, até mesmo as colônias do Brasil, né? Do povo brasileiro. Então, eu gostaria que vocês continuassem com a leitura, fizessem um bom estudo, fizessem a sua interpretação e obrigada.